E aí galera, meu nome é Felipe Moreno e hoje eu estou aqui para falar sobre os tipos de tesoura e suas funcionalidades. Vamos lá? Galera, beleza? Antes de tudo eu tenho que falar uma coisa com vocês sobre polegadas de tesoura. O que é polegada de tesoura? É o tamanho da minha tesoura, tá? Essa aqui que eu tô na mão é 7 polegadas, tá? Ela é um pouco maior, é uma tesoura que eu gosto de usar, tá? Ela é um pouquinho maior, tá bom? Tá vendo? A extensão dela. Ela é um pouco maior, mas é uma tesoura que eu tenho gostado muito de usar. E tem tesouras menores, tá? Vou pegar uma menor aqui, por exemplo essa que eu tenho aqui, ela é 6 polegadas, tá vendo? Ela é um pouco menor, tem gente que gosta mais de uma polegada um pouco menor para cortar cabelo. Então, o que vocês precisam entender é como você vai se adaptar com o tipo de polegada de tesoura, tá? A gente tenta se basear no tamanho do dedo. O tamanho do dedo, que é a polegada, já é o essencial. Por menos que isso, você vai demorar para fazer muito um corte. Eu gosto de uma polegada maior porque eu tenho uma versatilidade maior de cortar a quantidade de mecha ou fazer um pente corrido, tá? Então eu atualmente estou usando essa de 7 polegadas, tá? Que eu tenho gostado muito. Essa é uma tesoura MQ, tá? Essa tesoura que eu estou usando é MQ. Tá? É uma tesoura que eu gosto muito, é uma tesoura que eu ganhei da MQ e que eu tenho gostado demais, excelente, eu indico ela para todo mundo. Tá? Sobre polegadas é isso, a MQ está com uma versatilidade enorme de polegadas de tesoura, tá? 5.5, A5, 5.5, 6, 6.5, 7, tá? Com uma variedade enorme de tesoura para corte de cabelo. E é muito, muito boa, tá? Com várias cores também, vários designs, enfim. Finalizando sobre polegadas, tá? Então você vai escolher o tipo de polegadas melhor para um corte do seu dia a dia, tá? Talvez no começo você se adapte mais com uma tesoura menor. Eu indico primeiro, tá? Umas 6 polegadas até 6,5, tá? A partir das 6,5 às vezes você vai achar que ela está um pouco grande para você ainda. Então umas 6 polegadas, 5.5 e 6 polegadas tá show, tá ótimo, beleza? Finalizando a parte de polegada, vamos lá para o tipo de tesoura, o tipo do corte da tesoura. Essa aqui eu tô na minha mão aqui, ela é fio navalha, tá? Essa aqui é fio navalha. O que é fio navalha? Fio navalha é quando eu tenho os dois lados da minha tesoura, os dois lados da minha tesoura são lisos, tá? Os dois lados de corte da minha tesoura são lisos, são extremamente lisos, como se fosse uma navalha de corte mesmo. Para que serve exatamente esse tipo de tesoura? Tá? Ela serve mais para eu texturizar, para eu ter um corte mais texturizado. Tá? É um corte quando eu dou mais movimento ao cabelo, tá? Não é um corte exato, uma linha exata, eu dou um pouco mais de movimento ao cabelo, eu consigo texturizar mais ele, consigo dar mais leveza aos fios, tá? Então essa tesoura fio navalha, eu consigo fazer muito isso e essa é a que eu mais tenho usado, tá? Eu consigo trabalhar mais essa texturização com essa tesoura. Porém, essa tesoura, para eu cortar com ela, eu tenho que fazer esse movimento de vai e vem. Porque eu estou passando mesmo como se fosse uma navalha no meu cabelo para ele cortar. Se eu bater minha tesoura direto aqui, o fio vai escorregar. Minha tesoura não vai firmar para pegar ele, tá? Então eu tenho que fazer esse movimento para ela cortar mesmo, para como se eu estivesse passando uma navalha no meu fio de cabelo. Então essa é a fio navalha, beleza? A primeira é fio navalha. Essa que eu tenho aqui agora é a fio laser, tá? Essa fio laser que eu tenho é de 6,5, tá? 6 polegadas e meia. Então essa fio laser é um pouco menor, 6.5 polegadas, tá? O que é a fio laser? Eu tenho um lado dela, tá? Eu tenho algumas mini serrinhas, uma mini serrilha, tá? Ela tem como se fossem uns dentinhos, tá?
Então, qual que é a funcionalidade dela, tá? Eu consigo cortar um corte extremamente preciso, eu consigo fazer uma linha com ela. Quando eu bato na minha mecha, ela corta. Ela não deixa escorregar. Esses mini dentinhos que tem nela, não deixa escorregar o fio. Então eu tenho um corte extremamente preciso. Eu consigo fazer uma linha reta, extremamente reta, sabe? Eu consigo cortar precisamente. Se você está começando agora, se você começou a cortar agora, eu indico uma fio laser para você, porque você não se perde, tá? Você consegue cortar com mais precisão até você entender todo o processo, certo? Até quando você for começar a texturizar legal, aí você usa realmente a fio navalha. Eu vou passar umas dicas para vocês sobre texturização depois, tá? Vou fazer um vídeo só disso, focado só nisso para vocês, mas por enquanto vamos falar das tesouras, tá? Então essa de fio laser é um corte mais preciso, tá? Principalmente essas da MQ, tá? São tesouras que eu tenho usado muito e tenho gostado muito. Foram essas duas que eu ganhei da MQ, essa fio laser 6.5 polegadas e a outra fio navalha que eu mostrei aqui agora há pouco de 7 polegadas. São tesouras extremamente versáteis, extremamente leves, com uma precisão gigantesca, tá? Indico muito essas tesouras, beleza? Próxima tesoura. Essa é a tesoura de debaste, ó, desfiadeira, tá? Eu tenho essa aqui, que ela é de 5 polegadas, tá? E eu tenho essa daqui, que ela é de 6 polegadas. Tenho duas diferentes, tá? Por que elas são diferentes? A tesoura desfiadeira de debaste, ela tem uma parte que é fio navalha, tá? Essa parte de baixo é fio navalha, e essa são alguns dentes, tá vendo? Eu não tenho ela inteira lisa, ela tem um dente, pula, mais um dentinho, pula, e ela vai fazendo assim por diante, tá? Então eu não corto um cabelo com ela, tá? Ela é mais o que? Mais para texturizar, mais para tirar um volume, ou tirar alguma marcação do cabelo, unir algumas mechas que parece que estão separadas, que ficou aquela marcaçãozinha, diferença de mecha. Então com essa tesoura eu consigo fazer esse trabalho, tá? Mas qual que é a diferença das duas que eu tenho aqui na minha mão? Essa daqui, você vê que os dentes é na parte de cima e a fio navalha na parte de baixo, certo? Eu uso ela para um cabelo mais curto, às vezes para corrigir alguma marcação no meu degradê ou alguma coisa da minha aresta, tá? Que ficou na parte de cima aqui, que ficou alguma marquinha. Então eu uso ela tira um pouco mais da marcação, ela afina mais o cabelo, tá? Ela não é tão agressiva, tá? Então essa com a parte de baixo laser, ou a parte de baixo fio navalha e a parte de cima os dentinhos, então eu faço um fio mais curto, mais colado na cabeça, tá? Eu consigo fazer mais esse trabalho de tirar uma marcaçãozinha leve, sabe? De dar um trabalho num fio mais junto ao couro cabeludo, mais junto à cabeça. Esse é ao contrário. A parte do fio navalha é em cima e as dos dentinhos é embaixo. Então eu uso ela para um fio mais longo, tá? Para eu texturizar mesmo, tá? Para eu tirar volume do cabelo, da parte do topo, sabe? Onde tem muito volume, onde você vê que aquele cliente tem muito volume de cabelo, então eu dou uma texturizada com essa, sabe? Eu dou uma leveza a mais no cabelo, ou de um fio longo, tá? Às vezes o seu cliente tem fio longo, às vezes a sua cliente tem fio longo, às vezes você que corta feminino, então eu consigo tirar, tá? Mais volume dela, mais volume do cabelo dela ali, deixar um cabelo com caimento melhor, com movimento maior. Então essa eu uso para um fio mais longo, beleza? Então esses são os dois tipos diferentes de tesoura de desfiar, tá? As desfiadeiras aí que a gente chama, debastadeiras, certo? E eu separei uma por último aqui para vocês. Essa enorme aqui, esse carinha aqui, é uma tesoura de 8 polegadas e meia. Assim, cara, pra que uma tesoura tão grande? Cara, eu não corto um cabelo com ela, pelo menos não um cabelo liso. Eu uso ela pra barba e pra cabelo afro. Por quê? Porque é um cabelo que a gente tem que moldar. A gente não puxa mecha. Um cabelo afro,
Por exemplo, a gente não puxa a mecha para cortar, tá? A gente molda, então eu vou secar ali meu cabelo afro e essa tesoura me dá um espaço maior para moldar, tá vendo? Olha o tamanho do espaço que eu tenho. Se eu uso uma tesoura muito pequena, então eu vou demorar muito às vezes, eu não consigo uma precisão tão grande num grande espaço. Mesma coisa da barba, para fazer uma linha na parte de baixo da barba igual a minha, olha a extensão que eu tenho, eu bato, eu já crio uma linha extremamente reta com ela, tá? Às vezes para polir, para tirar aqueles pelinhos que ficam para fora, eu uso ela, tá? Às vezes aqueles pelinhos que ficam aqui saindo da barba, então eu uso ela para polir, porque eu tenho um grande espaço dos dois lados. E essa tesoura é interessante, ela tem um reguladorzinho de pressão, tá vendo? Então eu consigo deixar ela mais firme ou mais solta se eu quiser mais movimento, sabe? Se eu quiser ela abrindo e fechando mais solta, ela tá no meio termo aqui, eu deixei ela regulada para o meio termo, então ela tá mais solta, nem tão presa, tá regulada para o meio termo. Mas essa é uma tesoura que eu uso muito para isso e é muito bom você ter uma tesoura dessa para trabalhar barba ou para trabalhar um cabelo afro, uma tesoura grande assim. Então essas foram as dicas de tipo de tesoura, suas finalidades e funcionalidades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então se você gostou, já dá um like aí pra gente, já se inscreve no meu canal aí, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, me segue lá no Instagram, tá? felipemoreno.barber. E obrigado mais uma vez por você estar junto aqui com a gente, beleza? Muito obrigado, tamo junto e vamos nessa!